Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias. Mais um dia hoje, feriado, você em casa, você se divertindo um pouco, ou até mesmo com a sua família. Eu declaro sobre a sua vida que a paz do Senhor possa estar repousada sobre você. Hoje é um dia que nós devemos parar para refletir nossas ações, buscar a presença do Senhor, chamar Deus mais para perto. Geralmente no dia a dia estamos na correria, no ativismo e acabamos até nos afastando, sem querer muitas das vezes, da presença de Deus. Então hoje é feriado, você que está em casa, você que está viajando ou está em um lugar mais tranquilo, não sei. Mas se você tem essa condição, eu já quero começar contigo esse dia de hoje orando. Fecha teus olhos comigo, vamos fazer diferente. Antes de fazermos menção da palavra, vamos falar com nosso Pai. Fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos permitido estarmos de pé. Obrigado por essa tranquilidade, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado momentos mais tranquilos, que saímos um pouco da nossa rotina e queremos aproveitar este momento e chamar a Tua presença para perto. Não olha para as nossas falhas, para os nossos pecados. E se de repente tem algo dentro de nós, alguma coisa, Pai, que não te agrada, alguma coisa que impede da Tua presença se manifestar no nosso meio, em nome de Jesus, pode remover toda impureza do nosso meio. Pode remover toda impureza dos nossos corações, da nossa mente. Em nome de Jesus, porque queremos, Pai, passar este dia, não somente este dia, mas queremos que todos os dias o Senhor faça parte de nossas vidas, não somente nos momentos difíceis, mas principalmente também nos momentos felizes, nos momentos de lazer e nesse momento também de tranquilidade. Essa é a minha oração que eu faço hoje em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que está orando comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se vocês fizeram esta oração, fiquem em paz, porque você vai desfrutar melhor deste dia chamado hoje que Deus proporcionou para você. Aproveitando aí, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha a mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Hoje você tem tempo. Não vem dizer que você está sem tempo não, porque você tem tempo. Tenho certeza disso. A palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 26, verso 12, que diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. E agora nós vamos dar um pulinho aqui, vem para o 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos.
Essa passagem aqui, nós sabemos que se está retratando a estadia de Isaac ali na terra dos filisteus, em Gerar, aonde Deus havia falado para Isaac que permanecesse naquele lugar e não descesse para o Egito, e assim ele fez. Mas antes de a bênção se apropriar da vida de Isaac, quando eu falo a bênção da prosperidade, literalmente, de bens, né? Isaac passou por alguns desafios, mas esses desafios que Isaac passou nos traz lições maravilhosas. Então eu aprendo aqui alguns pontos fundamentais para abrir os poços da prosperidade em nossas vidas. Nós não devemos deixar, nós não devemos deixar de lutar por aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nós não devemos abrir mão da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E isso Isaac fez muito bem. Então quero ressaltar aqui alguns pontos fundamentais que vão abrir os poços da prosperidade em tua vida. Primeiro ponto fundamental para abrir o poço da prosperidade, primeiro, não deixar de cavar oportunidades. Perceba que, já pensou, se Isaac deixasse de cavar os poços já haviam, porque o seu pai, na sua época, havia cavado estes poços. Mas, chegando na época de Isaac, quando ele vai até esses poços, estavam entulhados, porque os filisteus haviam entulhado. Aqui eu já começo a entender que as bênçãos do Senhor já estão liberadas, né, para as nossas vidas. A palavra já nos diz isso, que toda sorte de bênçãos já foram liberadas. Mas muitas das vezes precisamos cavar os nossos poços, porque o inimigo ele tenta a todos os momentos entulhar os nossos poços para que nós não venhamos receber nem tomar posse da bênção. Olha que Eclesiastes 11:6 diz: plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer não retire as tuas mãos. Continue plantando, continue cuidando, continue investindo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Isso é fundamental para abrir poços de prosperidade para a sua vida. Você não pode desistir. Você precisa acreditar e plantar coisas, porque no tempo certo a colheita virá. Outro ponto fundamental que nós não podemos abrir mão é jamais desistir. Não desista, queridos. Não desista, mesmo quando o inimigo entulhar os poços que abrimos, nós não podemos desistir. Isaac não desistiu. E me faz me lembrar em 1 Coríntios 15:58, onde diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que todo trabalho no Senhor não será em vão. Seja firme. Tenha a convicção do que Deus te entregou. Seja constante, não pare, não comece hoje e amanhã, depois desista, não. Seja constante. Você precisa ser abundante em tudo que Deus colocar no teu coração para fazer, porque tudo que nós fazemos em Deus, através do Senhor, nada será em vão. O Senhor vai sim trazer a recompensa sobre as nossas vidas. A bênção vai sim ser liberada. Nós vamos tomar posse. Então, esse é um dos pontos fundamentais para abrirmos poços da prosperidade em nossa direção. Outro ponto fundamental também é ter sempre o suprimento diferenciado. Sim, seja diferenciado em tudo que você fizer. Malaquias 3:18, ali nos ensina, né, que aqueles que servem a Deus são diferentes daqueles que não servem. Você precisa ser diferente porque você serve a um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não existe nada impossível. Seja diferente. Sempre coloque Deus na frente de todas as coisas, por mais que as circunstâncias estão dizendo não, coloque Deus à frente de tudo.
Seja diferente na forma de ter fé, na forma de confiar, na forma de avançar, da ousadia do Espírito. Seja diferente na forma que você crê. Saiba que todos aqueles que são diferentes, através de Deus, é claro que vão se destacados, serão destacados entre os que servem e os que não servem. Fique na linha dos que servem, para você ver o que vai acontecer. Não deixe a mentira de Satanás impedir o seu avanço. Não deixe. Desenvolva um sentimento intenso pelo seu rebote. Rebote, querido. Ele quis dizer porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Você compreende a profundidade disso aqui? Seja intenso. Desenvolva um sentimento pelo seu rebote. Se Deus te colocou neste lugar, não abra mão, porque Isaac não abriu mão. Se você olhar no capítulo 26, no verso 2, havia uma promessa sobre a vida de Isaac. Deus fez uma promessa para ele, no verso 3. O Senhor disse que daria aquelas terras para Isaac. O Senhor disse para Isaac habitar nela, porque o Senhor era com ele e que o Senhor iria abençoá-lo. E assim Deus fez. Deus está falando para você, fica onde Deus tem te colocado. Acredita. Mas está entulhando meus poços. Ei, não desista, continue cavando. Vai chegar a hora do seu rebote. Vai chegar a hora que ninguém vai poder mais entulhar o que Deus te entregou. Oh, aleluia, crê nisso. Jamais aceite que o poço fechado e entulhado roube o desafio de abrir um novo poço. São tentativas que nós não podemos desistir. Não deu certo agora? Vá mais uma vez. De novo não deu certo. Vá, tente quantas vezes for necessário. Se Deus te deu esta promessa, se você está debaixo de um envio, debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, não desista. Você precisa ter a motivação espiritual de achar as águas de prosperidade, aleluia, para derramar em libação ao Senhor. Lembra que os homens de Davi foram pegar água na terra dos filisteus, e quando foram entregar a Davi, Davi não achou digno de beber aquela água que custou quase o sangue dos seus valentes. Ele derramou a sua água em altar, em sacrifício a Deus. Segundo Samuel 23:16 vai contar essa história. Então, querido, você precisa ser ousado, você precisa ter a motivação certa para quando o momento chegar, quando você estabelecer-se no lugar, você derramar a água, aleluia, da prosperidade, oferecendo ao nosso Deus. É assim que nós vencemos. Então, pegue esses pontos fundamentais e abram poços de prosperidade em tua direção. Prosperidade é essa que vem de Deus, não do mundo. Prosperidade é essa que Deus é acima de tudo, não os bens e nem as coisas. Prosperidade é essa que as bênçãos são dádivas do Senhor, mas quem é tudo em nossas vidas, quem é a maior bênção que podemos ter recebido é o nosso Senhor Jesus, que morreu numa cruz para nos dar salvação. Que Deus os abençoe, fique com Deus, desfrute desse feriado, mas medita nesta palavra e tome posse. Vá viver o teu milagre. Fique com Deus.